Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graças e paz, meus queridos irmãos, glória a Deus. Nós entramos num desfecho dessa história e você vai perceber como que a decadência começou a surgir sobre a vida de Ezequias. Por quê? Porque ele não ouviu o não de Deus para a vida dele. Porque na verdade ele só estava acostumado a ouvir o sim. Será que isso tem acontecido com você? Você está em uma condição onde apenas o sim de Deus importa para você? Escute, se Ele é seu Senhor, é Ele que manda, filho. Você não manda em nada. Já viu aquele ditado? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? Se você tiver juízo, obedeça à voz de Deus, porque Ele sabe das coisas. E Ele sabe muito bem o que é bom e o que é ruim para você. Deus diz para Ezequias que ele morreria, mas Ezequias insistiu para permanecer vivo. Começou a falar um monte de coisa, dizendo: eu fiz isso para o Senhor, fiz aquilo outro, mantive a minha integridade. Como assim que o Senhor vai me levar? Deus havia dito para ele: conserta, arruma a sua casa. Mas ele não estava preocupado com a casa dele, ele estava preocupado em apenas permanecer vivo. Mas a desobediência, a maneira errada em clamar contra a vontade de Deus, trouxe sérias consequências. E nós vamos começar a ver algumas dessas consequências. No capítulo 20 do segundo livro de Reis, versículo 12, está escrito assim: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, e o seu arsenal, e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhes perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que se encontra, bem tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Meu Deus, olha que coisa séria. Na prorrogação da vida de Ezequias, ele começou a fazer um monte de coisa errada. Tem pessoas que realmente precisam morrer, porque tem a hora certa para tudo. Por mais que nós amamos as pessoas, por mais que nós estamos presos em relação ao nosso sentimento, mas muitas vezes Deus tem um propósito de recolher essa pessoa, porque Deus sabe que se essa pessoa continuar vivendo,
ela pode trazer sérios problemas, não só a ela, como à família dela e ao reino de Deus. Mas Ezequias pirraçou para continuar vivo. E ele começou então, como o efeito dominó, trazendo sérios problemas para Israel e para a vida da família dele. Os mensageiros da Babilônia chegaram, trazendo um presente. Já foi o suficiente para que ele mostrasse tudo quanto possuía. E eu quero pensar um pouquinho nisso aqui. Como você se comporta ao receber presentes? Como você se comporta quando alguém chega te elogiando? Quando alguém amassageia o seu ego? Você é aquela pessoa que é equilibrada? Que consegue manter-se com o seu raciocínio funcionando, dando o espaço necessário? Ou você é aquela pessoa que se abre completamente, que se entrega completamente, que foi o caso de Ezequias? Ele mostrou tudo. Ele mostrou o seu tesouro, ele mostrou o seu arsenal, mostrou tudo. Se ele tivesse arrumado a casa dele e partido para a eternidade, isso não teria acontecido. Mas como ele estava na prorrogação de 15 anos, ele recebeu esse povo na casa dele. E para ficar como um sinal, eles foram lá por causa da enfermidade dele. Sabia que ele estava doente, então foram até a casa de Ezequias. Mas a ideia não era se compadecer dele. A ideia era de uma operação espiã, para buscar informações, para apresentar um planejamento de guerra e pegar tudo que existia em Israel. Ezequias, com o coração aberto, mostrou todas as coisas. Logo depois, o profeta Isaías chega e pergunta para ele: quem eram esses homens? De onde eles vieram? O que você mostrou para eles? 3 PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Quem são essas pessoas que estão com você? Você que está assistindo esse vídeo? De onde essas pessoas vieram? Está falando da origem dessas pessoas, da família, do histórico de emprego e de tantas outras coisas que norteiam essa vida. O que você tem mostrado para essas pessoas? Está falando do acesso. Qual é o acesso que essas pessoas possuem em sua vida? Ezequias disse: eu mostrei tudo. Não teve nada que ficasse escondido, eu mostrei tudo para eles. Na hora, Deus trouxe uma palavra para Isaías: por causa desse ato seu, eles virão e pegarão tudo, inclusive o que os seus antepassados construíram, acumularam. Toda a riqueza, todo tesouro será levado, e os seus descendentes serão levados como escravos, os seus filhos serão levados como escravos. Só que ele disse: boa é a palavra do Senhor, porque na mente dele ele pensou: isso não acontecerá nos meus dias e eu terei paz. Você percebe que agora ele estava completamente egocêntrico? Ele não estava preocupando com a obra de Deus, ele não estava preocupando com a monarquia da qual ele era o homem mais importante, ele não estava preocupando com os filhos dele. Se a pessoa não preocupa com o próprio filho, você acha que ele vai preocupar com quem? Parece que Ezequias surtou, ele perdeu completamente a noção. Deus disse para ele: conserta a sua casa, coloque em ordem a sua casa. Mas ele esqueceu o propósito, e ele se atirou à necessidade. Qual era a necessidade? Permanecer vivo. Qual era o propósito? Arrumar a casa. E agora, sabendo que existia apenas 15 anos, ele quis aproveitar o que ele pudesse aproveitar, e que se lasca o resto.
ali já começou grandes sentenças envolvendo não apenas a vida dele, mas todo um povo, a família dele, os filhos dele, que seriam transformados em eunucos, ficando impossibilitado de fazer com que a descendência dele se multiplicasse. E eu quero fazer para você uma pergunta agora, uma pergunta que não quer calar. Qual é a sua desobediência em relação ao não de Deus? Você já experimentou algo que Deus havia dito, não faça, mas você insistiu e fez? E você lembra dos problemas que isso trouxe para a sua vida? E eu quero te fazer mais uma pergunta. Por que você está insistindo naquilo que Deus não quer para você? Por que você continua insistindo naquilo que Deus já disse que não? Você quer trazer mais pessoas para esse sofrimento? Foi o que Ezequias fez. Ele trouxe mais pessoas para dentro de um sofrimento completamente desnecessário, porque ele não ouviu a voz do Senhor. Eu quero orar por você, e se eu fosse você, não perdi o vídeo de amanhã, porque mais coisas aconteceram em relação a Ezequias. Essa semana está repleta de uma mentoria que mudará para sempre a sua vida. O não de Deus é tão importante quanto o sim. E eu quero orar por você, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este homem e essa mulher agora. Eu clamo a favor dessa vida e peço ao Senhor, meu Deus, muda a mentalidade. Faça com que essa pessoa tenha quebrantamento em seu coração para ouvir a voz do Senhor. Está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Que o coração desse homem não esteja petrificado, endurecido, mas que possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se entregar completamente àquilo que é a vontade do Senhor, seja sim ou seja não. Eu rejeito agora toda seta na mente, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, ative o sininho. Nos ajude a levar essa palavra para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.